por volta das 8h45 da manhã, na manhã de 17 de novembro de 1997, 6 homens armados, disfarçados de forças de segurança, invadiram o templo de Mauriti de Hatshep, Sut, na margem oeste do Nilo. Do outro lado do rio da cidade de Luxor, no centro do Egito, nos 45 minutos seguintes, ocorreu um massacre quando 6 homens mataram 58 turistas que visitavam um dos túmulos mais famosos do Antigo Egito. O massacre de Luxor, como ficou conhecido, é amplamente esquecido hoje em dia fora do Egito, ofuscado por ataques terroristas islâmicos, como os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. 4 anos depois, no entanto, o massacre de Luxor foi um momento crucial no movimento fundamentalista islâmico. Ele foi orquestrado por Ayman al-Zawahiri, uma figura que, ao longo das décadas de 1970, 1980 e início dos anos 1990, viveu uma vida dupla, como um médico aparentemente modesto, na superfície, mas nas sombras, como líder da Jihad Islâmica Egípcia. Em pouco tempo, ele estaria planejando novos ataques do leste da África ao Paquistão e até Nova York. De onde ele veio e como esse descendente de uma família egípcia respeitada acabou orquestrando um dos piores ataques terroristas da história do Egito. Esta é a história de Ayman al-Zawahiri, sucessor de Osama Bin Laden como líder da Al-Qaeda. O homem, conhecido na história como Ayman al-Zawahiri, nasceu em 19 de junho de 1951 na região de Gizé, nos arredores da cidade do Cairo, no Egito. Esta é a parte da cidade próxima ao Planalto de Gizé, onde as 3 grandes pirâmides e a Esfinge dominam a capital do Egito. Seu pai era Mohammed Rabia al-Zawahiri, professor de farmacologia na Universidade Ain Shams, uma faculdade que havia sido fundada no Cairo apenas um ano antes do nascimento de Ayman. Os ancestrais de Mohammed vieram originalmente da Arábia e migraram para o Egito por volta de 1860, 22 anos antes dos britânicos estabelecerem um protetorado sobre o país para proteger seus interesses no Canal de Suez. O pai de Mohammed era Sheikh al-Ahmadi al-Zawahir, um renomado estudioso islâmico que havia sido imã na mesquita Al-Azhar, no Cairo. Portanto, pelo lado paterno da família, Ayman vinha de uma família respeitada e abastada, que ocupava posições de destaque dentro da comunidade acadêmica islâmica na capital do Egito. Sua mãe era Umayma Azam, filha de Abdul Wahham Azam, que também era um estudioso. Ele foi professor de literatura oriental na Universidade do Cairo, chegando a se tornar presidente dessa instituição e servindo como embaixador do Egito na Arábia Saudita, no Iêmen e no Paquistão. Após a Segunda Guerra Mundial, ele não deve ser confundido com um homem de mesmo nome da Palestina, nascido em 1941, que se tornou um conhecido jihadista islâmico. Finalmente, um tio-avô de Ayman, por parte de mãe. Abdul Razak Azam foi uma figura política que serviu como o primeiro secretário-geral da Liga Árabe entre 1945 e 1952. Assim, de ambos os lados da família, al-Zawahiri fazia parte da elite acadêmica e política do Egito na primeira metade do século XX. Estudar a vida de al-Zawahiri é uma tarefa difícil. Ele viveu até os 71 anos, antes de ser morto em 2022. Durante grande parte desse tempo, especialmente em seus 40, 50 e 60 anos, ele tentava sempre evitar ser detectado, pois era um dos homens mais procurados do mundo. Procurado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos e por outros serviços de inteligência ocidentais, mesmo antes dos ataques de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos o catapultarem para uma notoriedade global. Ele já estava prestes a ser condenado à revelia no Egito por atividades terroristas e vivia escondido.
Sabe-se que ele passou várias décadas de sua vida se deslocando regularmente sob identidades falsas, chegando tão longe quanto o Afeganistão e o Paquistão no Oriente, e talvez até a Rússia e os Balcãs nos anos 1990. A questão é que grande parte da história de vida de al-Zawahri continua enigmática até hoje, mesmo após sua morte. Talvez nunca saibamos exatamente onde ele estava e o que estava fazendo em vários momentos durante as décadas de 1990, 2000 e 2010. Durante a primeira parte de sua vida, ele não estava foragido, mas, ao mesmo tempo, há poucas evidências documentais para reconstruir sua vida naquela época. Em vez disso, os biógrafos tiveram que recorrer a entrevistas com pessoas que o conheceram no Egito, Paquistão e em outros lugares nas décadas de 1970 e 1980. Também uso alguns registros governamentais e jurídicos. Com tudo isso, a vida de al-Zawahri pode ser reconstruída, embora com muitas lacunas nos registros e algumas suposições sobre seus movimentos. A vida de al-Zawahri foi moldada em certa medida pela política da época e do lugar onde ele nasceu. Entre os séculos XVI e XVI, o Egito fazia parte do Império Otomano dos Turcos, governado a partir de Constantinopla, atual Istambul. No século XIX, uma série de governadores locais começou a exercer independência de fato em relação aos otomanos. Então, em 1882, após a abertura do Canal de Suez, em 1869, os britânicos assumiram o controle do país como um protetorado. Tal era a importância estratégica do canal para o Império Britânico e para o controle da Índia. O afastamento britânico do Egito foi muito gradual. O país foi basicamente uma colônia entre 1882 e 1922. O país tornou-se nominalmente independente em 1922, com o rei Fuad I como seu governante. No entanto, os britânicos permaneceram em grande parte, e o Egito foi um importante centro estratégico para a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. A criação gradual de um Egito totalmente independente continuou após a guerra. E em 1948, o Egito já era suficientemente autônomo para ser um dos principais participantes da coalizão pan-árabe, que entrou em guerra com Israel após a declaração de independência desse país em maio de 1948. Mesmo assim, a monarquia continuava sendo vista como uma espécie de fantoche das forças britânicas e de outros países ocidentais no Egito. E em 23 de julho de 1952, um grupo de oficiais militares iniciou um golpe que pôs fim à monarquia e resultou em Gamal Abdel Nasser, tornando-se presidente do Egito em 1954. Nasser era um nacionalista árabe determinado a enfraquecer Israel. A posição do Egito em relação ao Estado judeu era forte naquela época. O Egito havia ocupado a faixa de Gaza ao final da Primeira Guerra Árabe-Israelense em 1949 e conseguia bloquear a navegação israelense pelo Estreito de Tirã para o Mar Vermelho a partir da Península do Sinai. Um sinal disso foi visto em 1956, quando a tentativa israelense de invadir o Egito com apoio britânico e francês fracassou e envergonhou as três nações. Enquanto Nasser esteve no comando do Egito, até sua morte em 1970, o país foi um grande centro do nacionalismo árabe e do sentimento anti-Israel. Emoções que foram intensificadas após a Guerra dos Seis Dias de 1967, quando Israel conseguiu tomar Gaza e a Península do Sinai. Al-Zawahiri cresceu nesse cenário político em transformação, um pano de fundo que levou a muito radicalismo religioso e político no país. Seguindo a tradição acadêmica de sua família, Ayman era uma criança estudiosa na escola durante sua juventude e se saiu bem. Ele se formou no ensino médio quando tinha apenas 15 anos e depois foi estudar medicina na Universidade do Cairo. Os estudos de medicina são longos, não importa o país ou a época. E al-Zawahiri
só se formou em 1974 com a 2:1. Nos sistemas de avaliação ocidentais, esse era um resultado distinto numa época anterior à inflação de notas universitárias que ocorreu nos tempos modernos. Após se formar, ele precisava cumprir o serviço militar obrigatório, que todos os homens entre 18 e 30 anos eram obrigados a realizar. No Egito, naquela época, devido à sua formação, ele serviu na brigada médica como médico e cirurgião do exército. O Egito não estava em guerra nos anos em que ele serviu no exército e ele pôde continuar estudando em meio período para obter um mestrado em cirurgia. Durante todo o seu tempo como estudante, ele participou da política islâmica nas universidades do Cairo. Essa atividade foi radical desde o início. Acredita-se que, assim que saiu do ensino médio, em 1966, ele passou a fazer parte de uma célula islamista que buscava maneiras de derrubar o que consideravam um governo excessivamente secular e nacionalista de Nasser. Mais tarde, ele afirmou que fez isso sob a liderança de um islamista chamado Ismail Tautawi. O desenvolvimento ideológico de al-Zawahiri precisa ser entendido à luz dos ensinamentos de Said Qutb. Qutb foi um estudioso árabe e islâmico de enorme influência, que viveu entre 1906 e 1966. Ele publicou 2 dúzias de livros e centenas de artigos, enquanto outros 30 livros circularam em formato de manuscrito, pois foram fortemente censurados. No Egito, 2 dos textos mais importantes escritos por ele foram Ma'alim fi al-Tariq, ou Milestones, e sua enorme obra-prima Fi Zilal al-Quran, traduzido como A Sombra do Alcorão, um comentário em 30 volumes sobre o livro sagrado da fé islâmica. Acima e além de seus escritos acadêmicos, Qutb era intensamente político em sua visão de mundo. Ele criticou a inclinação secular da política árabe após a Segunda Guerra Mundial. E ele também rejeitava a interferência ocidental no Oriente Médio, que era quase totalmente motivada pelo desejo de obter petróleo barato por meio de estados clientes na Arábia Saudita, Iraque e Irã. Qutb não era um filósofo de poltrona, escrevendo apenas sobre oposição teórica a governos árabes de inclinação secular e ao imperialismo ocidental. Ele defendia abertamente a resistência militar e era um firme defensor da Jihad islâmica e da Guerra Santa. Qualquer pessoa que circulasse em meios islamistas no Egito e em outras partes do Oriente Médio nas décadas de 1950, 1960 e 1970 era influenciada pelos escritos de Qutb. E al-Zawahiri não foi diferente. Ele também tirou lições de livros como A Filosofia da Revolução, de Nasser, no qual al-Zawahiri se concentrou, pelos insights que oferecia sobre a Primeira Guerra Árabe-Israelense, lá em 1948. Ele já analisava conflitos como esses e avaliava como poderiam ter sido vencidos por meio de tipos assimétricos de conflito. Em vez de enfrentar um inimigo mais poderoso diretamente por meio da guerra convencional, al-Zawahiri foi impactado pela política da época em que cresceu e viveu durante a Guerra dos 6 Dias de 1967 e a vitória impressionante que Israel conseguiu conquistar sobre todos os seus vizinhos, garantindo a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã, levou muitos egípcios a rejeitarem o nacionalismo árabe secular que Nasser vinha promovendo desde o início dos anos 1950. Como parte da reação contra Nasser, muitos islamistas egípcios começaram a voltar-se novamente para a Irmandade Muçulmana, um grupo fundado no Egito em 1928, mas que havia sido reprimido por Nasser após a Revolução Egípcia. Apesar da proibição, era apenas um grupo marginal no meio do século XX. O que realmente deu vida à Irmandade Muçulmana no Egito e além, em outras partes do Oriente Médio, foi a Guerra dos 6 Dias. E a crença de que o panarabismo secular de Nasser havia fracassado, al-Zawahiri e a geração mais jovem de islamistas egípcios foram inspirados por isso.
Além disso, eles continuaram desiludidos com os atores estatais no Oriente Médio e com a maneira como o Iraque e a Arábia Saudita facilitaram a atuação dos Estados Unidos na região. A visão deles sobre o governo do Egito se tornou ainda mais hostil na década de 1970. Nasser morreu prematuramente em 1970, aos 52 anos de idade, após sofrer um ataque cardíaco, e foi sucedido por Anwar Sadat. Inicialmente, o governo de Anwar Sadat parecia promissor para os islamistas. E o Egito foi um jogador-chave na Guerra do Yom Kippur de 1973, na qual uma aliança pan-árabe atacou Israel e buscou restaurar sua honra. Após as derrotas de 1967, no entanto, após o ataque surpresa inicial, o conflito acabou em um impasse. Após isso, o Egito passou a buscar melhores relações com Israel. Isso levou aos acordos de Camp David em 1978 e ao Tratado de Paz entre Egito e Israel em 1979. Enquanto o Egito garantiu a devolução da Península do Sinai como resultado do acordo. Islamistas no Egito, como al-Zawahri, viam os acontecimentos dos anos 1970 como uma traição fundamental à causa muçulmana no Oriente Médio. Em resposta a esses eventos, al-Zawahri começou a expandir suas atividades com células islâmicas clandestinas e ilegais. Já em 1967, ele estava envolvido em um pequeno grupo conhecido como Tanzim, ou a organização, cujo líder era o emir Ismail Tantawi. O grupo cresceu de forma constante até 1975 e tinha como objetivo claro derrubar o governo egípcio e substituí-lo por um regime fundamentado no islamismo, que tomasse a lei religiosa Sharia como base para a organização da política e da sociedade. Em 1975, o Tanzim se fundiu com vários outros pequenos grupos islâmicos para formar o Tanzim al-Jihad. As intenções agressivas do grupo ficavam bastante claras pelo uso do termo amplo para conflito religioso em seu nome. O grupo é mais conhecido hoje no mundo ocidental como Jihad Islâmica Egípcia. Após as purgas do governo contra o grupo e tentativas de desmantelá-lo, que levaram muitos de seus membros a serem presos ou fugirem para o exílio, al-Zawahri acabou assumindo o controle da organização. Assim, em seus 20 e poucos anos, ele assumiu uma posição de considerável destaque dentro do movimento islamista, no que era então o Estado árabe mais poderoso do Oriente Médio. Consequentemente, havia dois Ayman al-Zawahiris no Egito no final dos anos 1960 e ao longo dos anos 1970. Um deles era um estudante estudioso que frequentou a Universidade do Cairo e se tornou médico antes de completar seu serviço militar obrigatório e obter um mestrado em cirurgia. O outro era um fundamentalista islâmico que, ainda muito jovem, chegou a liderar a Jihad Islâmica Egípcia. Seu caráter era próprio para essa vida dupla. Na superfície, ele era uma pessoa reservada, estudiosa, que não falava muito e avaliava qualquer questão de maneira calma. Ele certamente não era um soldado armado da Revolução Islâmica. Podemos obter uma visão de quem era al-Zawahir e de como ele se via durante seus primeiros anos no Egito ao examinar um livro que ele publicou em 2001. O título do qual, em tradução, é Cavaleiros sob a Bandeira do Profeta. Neste livro, al-Zawahri escreveu extensivamente sobre Issam al-Kemari, um célebre comandante militar egípcio que al-Zawahri apresentou como seu alter ego em Cavaleiros sob a Bandeira do Profeta. Ele dedicou um capítulo inteiro do livro para discuti-lo. Nele, ele retrata al-Kemari como um herói que serviu o Egito nas primeiras guerras contra Israel e depois se voltou contra o Estado egípcio, juntando-se a vários grupos islâmicos e tornando-se seguidor dos ensinamentos de Said Qutb. Al-Zawahiri conhecia al-Kemari.
Eles estudaram juntos quando eram mais jovens e participaram de muitas células islâmicas clandestinas no Egito durante toda a década de 1970. Al-Zawahiri apresentou Al-Qamari como o guerreiro islâmico ideal, o indivíduo que todos os jihadistas deveriam admirar. Havia uma psicologia peculiar no que ele estava escrevendo, com Al-Zawahiri revelando seus sentimentos contínuos de culpa em relação a Al-Qamari. No dia 6 de outubro de 1981, o líder do Egito desde 1970, Anwar Sadat, foi assassinado, embora o principal assassino, Khalid al-Islambuli, fosse um oficial militar egípcio. Ele também havia sido membro da Jihad Islâmica Egípcia por anos. Por causa disso, centenas de membros da Jihad Islâmica Egípcia e outros islamistas foram presos nos dias que se seguiram. Al-Zawahiri, um deles sob tortura, revelou onde Al-Qamari estava localizado, levando à captura e prisão deste último. Ele foi morto anos depois, após conseguir escapar da prisão. A discussão de Al-Zawahiri sobre Al-Qamari como o guerreiro islâmico ideal em cavaleiros, sob a bandeira do profeta, aparentemente revelou sua culpa contínua por seu papel na captura de seu antigo amigo. 20 anos antes, Al-Zawahiri também foi brevemente preso por um tempo no início dos anos 1980. Após o assassinato de Sadat, ele foi logo libertado e decidiu deixar o Egito. Ele já estava evidentemente considerando isso. Mesmo antes do assassinato de Sadat e da repressão à Jihad Islâmica Egípcia em 1980, um ano antes de Sadat ser morto, Al-Zawahiri passou 7 meses no Afeganistão. Havia um motivo claro para sua viagem à Ásia Central. A União Soviética havia invadido o país no dia de Natal de 1979 para apoiar o governo comunista que havia tomado o poder lá. Na Revolução de Saur, em abril de 1978, a incursão soviética desencadeou uma guerra que duraria quase uma década inteira e que é frequentemente descrita como o equivalente da União Soviética à Guerra do Vietnã. Assim que os comunistas ateus invadiram a nação muçulmana, islamistas de todo o Oriente Médio começaram a seguir para o leste para iniciar um conflito de contra-insurgência contra os russos. O mais famoso desses mujahidin, ou soldados religiosos, foi Osama Bin Laden. Eles receberam ampla ajuda dos Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria. Depois que as coisas se acalmaram no Egito, após o assassinato de Sadat, Al-Zawahiri retomou certo controle sobre o que restava da Jihad Islâmica Egípcia. E então ele deixou o país rumo à Ásia Central. Ele estava de volta ao Afeganistão em 1984. Depois disso, ele passou a se basear principalmente em Peshawar, a cidade no Paquistão que se tornou a capital de fato da grande população de refugiados afegãos que atravessou a fronteira após o início da invasão soviética. Assim como no Egito, ele levava uma vida dupla aqui, na superfície. Ele era médico em um hospital do Crescente Vermelho em Peshawar, atendendo afegãos doentes que fugiam para o Paquistão. Mas, nos bastidores, ele supervisionava a organização e o treinamento de seu próprio grupo de mujahidin, preparando-se para lutar no Afeganistão. Em 1985, Al-Zawahiri fez o Hajj a Meca, a peregrinação à cidade mais sagrada do Islã que todos os muçulmanos aptos eram esperados a realizar. Certa vez, quando retornou a Peshawar, ele começou a desenvolver laços mais próximos com Osama Bin Laden. Bin Laden veio de uma família saudita rica, que tinha conexões com a família real e que havia prosperado. Devido ao boom da construção após a descoberta das grandes reservas de petróleo da Arábia Saudita. Ele começou a usar seus recursos para formar um grupo no Paquistão e no Afeganistão para lutar contra os soviéticos assim que a guerra começou lá no final dos anos 1970. A Al-Qaeda, a organização terrorista islâmica que realizaria os ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos em 2001, ainda não existia nessa época. Em vez disso, Bin Laden era o líder de um pequeno exército mujahidin nas montanhas do leste do Afeganistão
que pode ser considerado seu predecessor direto. Por volta de 1984, ele e vários outros líderes islamistas, como Abdullah Azzam e al-Zawahri, fundaram um grupo conhecido como Maktab al-Khidamat, ou o Escritório de Serviços Afegãos. Seu objetivo era arrecadar financiamento e adquirir armas para armar e treinar mujahidin para continuar a guerra contra os russos no Afeganistão. A Jihad Islâmica Egípcia também se associou a ela. Assim, al-Zawahri e Bin Laden já eram aliados na segunda metade da década de 1980. A Al-Qaeda acabaria sendo fundada por esses líderes distintos em Peshawar por volta de 1990. Os serviços de inteligência ainda debatem o ano exato ao qual a fundação do grupo deve ser atribuída. O que está claro é que a nova organização já era vista como tendo um objetivo diferente na época em que foi fundada. A guerra soviético-afegã estava chegando ao fim e os soviéticos concluíram sua retirada em fevereiro de 1989. A Al-Qaeda foi, consequentemente, criada para continuar a luta da Jihad Islâmica em novas frentes, agora que os soviéticos haviam sido derrotados. Al-Zawahri passou o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990 se deslocando entre Peshawar, no Paquistão, e o Afeganistão, fortalecendo a Al-Qaeda na região. E também continuando a gerenciar o papel da Jihad Islâmica Egípcia. Aqui, por exemplo, ele desempenhou um papel fundamental ao trazer islamistas egípcios para a extremidade oeste do Himalaia e organizá-los para serem treinados como mujahidin. Isso era importante para ele em um nível pessoal. Ele estabeleceu relações com outros islamistas, como Nabil Abdul Fattah e Tharwat Saleh, que o ajudaram a reafirmar seu controle sobre a Jihad Islâmica Egípcia. O que havia diminuído quanto mais tempo ele ficava ausente do Egito, por exemplo, eles ajudaram a distribuir os escritos de al-Zawahri de volta ao Egito em determinado momento. Antes de métodos de telecomunicação, como a internet e os telefones celulares, al-Zawahri já tinha um olhar para o marketing. Ele imprimia seus escritos em papel de alta qualidade, com capas amarelas, e os contrabandeava pelo Oriente Médio até o Egito para divulgar suas ideias. Eventualmente, Abdul Fattah e Saleh passaram a ser vigiados oficialmente no Egito, e o primeiro foi preso, enquanto Saleh fugiu para um exílio permanente no Afeganistão. Mas, nessa altura, al-Zawahri já havia conseguido se restabelecer como o principal ideólogo do movimento fundamentalista islâmico egípcio. Enquanto isso, a situação também estava mudando no Afeganistão. A retirada soviética não havia colocado fim ao conflito ali. Os comunistas afegãos permaneceram no poder até 1992 sem o apoio russo. Então eles foram depostos, e uma guerra civil em grande escala começou entre as facções rivais que só estavam unidas pela oposição aos comunistas. Durante toda a década de 1980, o Talibã, uma organização guarda-chuva para vários grupos islâmicos, sairia vitorioso em 1996, embora mesmo assim grupos como a Aliança do Norte continuassem a resistir a eles também. Por isso, o Afeganistão continuou servindo de lar e campo de treinamento para um grande número de fundamentalistas islâmicos até a década de 1990. Al-Zawahri foi casado durante todos esses anos. Seu primeiro casamento aconteceu no Egito, em 1978. Isso foi com Asa Ahmed Nawari, uma estudante da Universidade do Cairo. Dizia-se que foi uma ocasião extremamente conservadora. Asa foi a principal esposa de Ayman na maior parte da vida dele. Eles tiveram 6 filhos juntos, 5 filhas e um filho. Asa depois afirmou que, em geral, desconhecia as atividades terroristas e fundamentalistas do marido. Uma declaração impressionante sobre a vida dupla que ele levava. Se ela estivesse dizendo a verdade, ela e 2 de seus filhos seriam mortos. Durante o bombardeio dos Estados Unidos no Afeganistão, em dezembro de 2001, quando os americanos invadiram o país em reação aos ataques da Al-Qaeda aos Estados Unidos 3 meses antes,
Além disso, entende-se que al-Zawahri se casou com outras 3 mulheres. Sua outra esposa principal foi Umayya Hassan, com quem ele provavelmente se casou em 2002, não muito tempo após a morte de Azar. Ela também vinha de uma família fortemente islamista e era uma firme apoiadora de suas atividades. Sua terceira esposa foi Saída Halawa, e acredita-se também que ele tenha se casado uma 4ª vez e tido um 7º filho. As informações desses outros casamentos são bem limitadas. Isso se deve ao fato de que sua vida se tornou cada vez mais clandestina e secreta nos anos 2000 e 2010, à medida que ele se tornou um dos homens mais procurados do mundo. O que é inquestionável é que esses foram casamentos islâmicos tradicionais e conservadores, imersos na lei Sharia e vividos de acordo com as tradições do islamismo sunita. O maior ramo do islamismo e ao qual tanto al-Zawahiri quanto Bin Laden aderiam. Depois que o governo comunista foi derrubado no Afeganistão em 1992, al-Zawahri começou a considerar seus próximos passos. Ele continuou se vendo, antes de tudo, como um fundamentalista islâmico egípcio e líder da Jihad Islâmica Egípcia. Portanto, seu objetivo a longo prazo era retornar à sua terra natal e orquestrar a derrubada do governo de lá, de Hosni Mubarak, um ditador que assumiu o controle do país no vácuo de poder que se seguiu ao assassinato de Sadat em 1981. Essa ambição de criar um Estado Islâmico no Egito permaneceu. Al-Zawahri estava preocupado que, se ele e seus seguidores permanecessem no Afeganistão e em Peshawar, no Paquistão, inevitavelmente seriam engolidos pela guerra civil afegã. Para evitar isso, ele começou a viajar e procurava um lugar mais próximo de casa para basear seu movimento. Em meados da década de 1990, os 2 países em que ele atuou, principalmente durante esse período, foram o Sudão, que compartilhava uma longa fronteira com o sul do Egito, e o Iêmen, do outro lado do Mar Vermelho, no canto sudoeste da Península Arábica. A partir desses 2 países, ele conseguiu supervisionar as operações da Jihad Islâmica Egípcia no Egito e transferir mujahidins, que haviam sido treinados no Afeganistão ao longo dos anos, para seu país natal, a fim de estabelecer células lá. Seus movimentos eram sigilosos. Além disso, em 1994, acredita-se que ele estava nos Balcãs, onde havia uma dimensão religiosa nas guerras iugoslavas que estavam em andamento, especialmente entre os bósnios, em sua maioria muçulmanos, e os sérvios cristãos, no que hoje é a Bósnia e Herzegovina. Existe até uma teoria de que um passaporte falso que al-Zawahri usou nesse período de sua vida tem carimbos que mostram ele viajando para lugares tão distantes quanto Malásia, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Embora seja difícil entender qual teria sido exatamente o objetivo dele ao viajar para essas regiões do Extremo Oriente. Ele também foi atraído pelo conflito na Chechênia, no Cáucaso do Norte, onde a população muçulmana estava entre as principais facções. O que toda essa atividade em meados da década de 1990 evidencia claramente é o grau de independência que al-Zawahiri mantinha em relação a Bin Laden e as atividades mais amplas da Al-Qaeda. A Al-Qaeda, vale lembrar, começou como uma organização guarda-chuva e continuou assim por muito tempo. Ela se tornou uma entidade mais centralizada após os ataques de 11 de setembro de 2001. Mas, se al-Zawahri fosse questionado sobre isso nos anos 1990, ele quase certamente se identificaria primeiro como líder da Jihad Islâmica Egípcia e, em segundo lugar, como membro da coalizão Al-Qaeda. No entanto, enquanto expandia as operações da Jihad Islâmica Egípcia no Egito a partir do Sudão e do Iêmen, ele também estava planejando iniciativas mais globais com Bin Laden e líderes seniores da Al-Qaeda. Por exemplo, eles começaram a olhar para o leste da África, uma parte do continente onde os Estados Unidos estavam muito ativos nos anos 1990. Enquanto buscavam estabilizar o chifre da África,
onde a Guerra Civil da Somália estava em andamento desde 1991. Isso enfatiza sua mudança estratégica ao passar a ver os Estados Unidos como seu principal inimigo no cenário global. Uma grande mudança no mundo pós-Guerra Fria, onde anteriormente os americanos haviam fornecido apoio a Bin Laden e aos Mujahideen no Afeganistão nos anos 1980. Em breve, tudo isso começaria a se consolidar em ataques pela Ásia Central, Maghreb e África Oriental. O impressionante é como esses ataques se tornaram sistemáticos na segunda metade dos anos 1990. No entanto, a ameaça de fundamentalistas islâmicos como al-Zawahiri e Bin Laden foi subestimada no mundo ocidental até os ataques de 11 de setembro de 2001. O primeiro grande ataque que al-Zawahiri orquestrou foi no Paquistão, onde ele passou tanto tempo vivendo entre 1984 e 1992. Al-Zawahiri foi sem dúvida o mentor disso. Embora o ataque possa ter sido realizado no Paquistão, ele tinha um alvo egípcio. Era a embaixada do Egito em Islamabad, a capital do Paquistão. Relatórios indicam que al-Zawahiri começou a preparar o ataque em 1994. Ele só foi realizado em 19 de novembro de 1995. Em um nível, o ataque tinha como alvo a embaixada egípcia, em linha com o objetivo final de al-Zawahiri, de derrubar a ditadura de Hosni Mubarak no Egito e substituí-la por um regime islamista. Consequentemente, a embaixada egípcia foi alvo porque seus funcionários estavam coletando informações sobre cidadãos egípcios que haviam se juntado ao movimento fundamentalista no norte do país. Ao longo da fronteira afegã, cidadãos egípcios no Paquistão chegaram a ser presos e deportados para o Egito para serem julgados como terroristas. O ataque, quando ocorreu na manhã de 19 de novembro de 1995, foi bem planejado. 2 homens chegaram à entrada da embaixada por volta das 9h30 e atacaram a equipe de segurança, protegendo a entrada após matar os guardas que estavam lá e garantir o acesso à embaixada. Um veículo contendo uma bomba de 250 libras foi rapidamente conduzido até o pátio e detonado. Ao mesmo tempo, uma bomba separada colocada em um jipe estacionado ao lado da embaixada foi detonada. O impacto foi substancial. O prédio ficou seriamente danificado e parcialmente desabou. Ao todo, 15 pessoas foram mortas, junto com 2 dos terroristas. Al-Zawahiri comemorou o sucesso do atentado em Islamabad em sua autobiografia muitos anos depois, embora tenha sido controverso. Na época, Bin Laden era contra isso e acreditava que ataques na capital do Paquistão poderiam levar o governo a reprimir a presença fundamentalista islâmica no norte do país. Ele estava errado nessa avaliação. Enquanto governos sucessivos fingiam tentar conter o problema do terrorismo no país por décadas, eles fechavam os olhos para a maior parte dele. Por exemplo, Bin Laden passaria seus últimos anos no país e foi finalmente morto no Paquistão. Tendo obtido sucesso no atentado à embaixada no Paquistão, al-Zawahiri começou a planejar novos ataques diretos ao próprio Egito. Na verdade, ele lançou várias iniciativas na segunda metade dos anos 1990, focando na movimentada indústria do turismo do Egito como uma forma de enfraquecer o país. Se a segurança dos visitantes estrangeiros no país pudesse ser colocada em dúvida, isso cortaria do governo uma fonte vital de receita ao longo dos anos. Esses ataques incluiriam um ataque a um ônibus no Museu do Cairo e um ataque frustrado contra turistas israelenses que visitavam o Bazar Khan al-Khalili na cidade. O ataque, porém, que realmente chamou a atenção internacional foi o massacre de Luxor em 1997. Isso ocorreu no início da manhã do dia 17 de novembro, quando 6 homens armados atacaram um grupo de turistas no complexo mortuário Dar al-Bakri, na margem oeste do rio Nilo. Do outro lado da cidade de Luxor, cujo edifício mais icônico é o Templo de Hatshepsut.
58 turistas e 4 egípcios foram mortos no ataque. Por anos após isso, pontos turísticos do Egito tiveram guardas armados para proteger o turismo de novos ataques. E Al-Zawahiri não parou por aí. Houve 2 tentativas diferentes de assassinato contra Hosni Mubarak na segunda metade da década de 1990. Uma vez durante uma visita a Addis Abeba, capital da Etiópia, e novamente em setembro de 1999, enquanto estava em Porto Said, no Egito. A Jihad Islâmica Egípcia certamente esteve por trás do ataque na Etiópia e possivelmente também do segundo em Porto Said. Al-Zawahiri viveu entre o Afeganistão e o Paquistão na segunda metade da década de 1990. Na maior parte do tempo, assim, ele não pôde ser capturado pelo governo egípcio e levado à justiça por seus crimes. No entanto, ele foi condenado à revelia. Durante a primavera de 1999, um tribunal militar extraordinário no Egito supervisionou o julgamento de 107 homens acusados de terrorismo no país. Isso ficou conhecido como o julgamento dos retornados da Albânia, em referência ao fato de que muitos dos que foram julgados presencialmente eram terroristas islâmicos que haviam sido extraditados da Albânia para o Egito. Com a ajuda dos Estados Unidos, vários haviam sido entregues por países como Arábia Saudita e Kuwait. No total, 43 homens foram julgados presencialmente e 64 à revelia. Al-Zawahiri era indiscutivelmente o principal indivíduo sendo julgado, mas também era um dos que foram julgados à revelia. Um grande número dos condenados eram membros da Jihad Islâmica Egípcia, e o massacre de Luxor em 1997 foi uma questão central. Muitos dos que retornaram foram acusados de envolvimento no planejamento e execução. Al-Zawahiri foi condenado à morte após ser considerado culpado. Se ele fosse capturado e extraditado para seu país de origem, enfrentaria uma sentença de morte. Um ano antes de ser condenado no julgamento dos repatriados, a partir da Albânia, Al-Zawahiri Bin Laden formou um novo grupo conhecido como Frente Islâmica Mundial para a Jihad contra judeus e cruzados. O nome dava uma noção clara de como Al-Zawahiri estava mudando seu foco mais uma vez. O novo grupo estava claramente mirando em Israel e nos Estados Unidos. E estava tentando associar o fundamentalismo islâmico moderno com a luta dos governantes islâmicos. Como Saladino contra os Estados Cruzados cristãos na Terra Santa nos séculos XII e XII. 13º, as razões para a mudança de foco de Al-Zawahiri são relativamente simples. Apesar de episódios como o massacre de Luxor em 1997, não havia sinal de que seu objetivo de derrubar o governo egípcio estivesse mais próximo de ser alcançado. Pelo contrário, um laptop que continha detalhes comprometendo células da Jihad Islâmica Egípcia dentro do Egito foi obtido pelo governo egípcio e minou drasticamente os planos do grupo no país, por muitos anos. Portanto, Al-Zawahiri passou a se comprometer ainda mais com Bin Laden em 1998 e adotou uma estratégia mais internacionalista, anti-Israel e anti-Estados Unidos. Eles agiram muito rapidamente. No dia 7 de agosto de 1998, células da Al-Qaeda realizaram atentados simultâneos contra as embaixadas dos Estados Unidos nas cidades de Nairobi, no Quênia, e Dar es Salaam, na Tanzânia. 213 pessoas foram mortas no atentado em Nairobi e 11 na Tanzânia, enquanto milhares ficaram feridas nos ataques duplos. O que realmente deveria ter sido um sério alerta para os Estados Unidos e para o Ocidente sobre a ameaça representada por fundamentalistas islâmicos como Al-Zawahiri. Al-Zawahiri foi listado como suspeito nos atentados às embaixadas do leste africano pelos Estados Unidos. Apesar disso, ele, Bin Laden e outros membros de alto escalão da Al-Qaeda conseguiram continuar circulando pela Ásia Central relativamente livres. Especialmente no Afeganistão, onde o Talibã era simpático à causa deles e controlava mais de 2/3 do país. No final da década de 1990,
Tanto Bin Laden quanto al-Zawahri viviam em Cabul no final do século XX, quando começaram a planejar os ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos. Os ataques terroristas estão entre os eventos mais infames da história moderna. O plano para isso foi elaborado por um terrorista chamado Khalid Sheikh Mohammed em 1996 e havia sido proposto a Bin Laden naquela época. Mas o líder da Al-Qaeda só aceitou isso como uma operação prática em 1999. Ele e al-Zawahri alteraram o plano de Khalid de voar com alguns aviões contra prédios aleatórios na costa leste e oeste dos Estados Unidos para um plano mais simbólico, para sequestrar vários aviões e jogá-los contra as torres norte e sul do World Trade Center no centro de Manhattan e o Pentágono na Virgínia. Os ataques foram meticulosamente planejados e alcançaram seus objetivos em grande parte, especialmente ao derrubar as torres do World Trade Center e matar 2.753 pessoas em Nova York. 184 no Pentágono e 40 em um quarto avião que foi sequestrado e caiu, resultando na morte de 40 passageiros e tripulantes um mês após os ataques. Quando o FBI divulgou uma lista atualizada das pessoas mais procuradas do mundo, al-Zawahiri estava muito próximo do topo da lista junto com Bin Laden. E uma recompensa de 25 milhões de dólares logo foi oferecida a quem fornecesse informações que facilitassem sua captura. Quando ocorreram os ataques de 11 de setembro, a Jihad Islâmica Egípcia já havia sido incorporada à Al-Qaeda, sinalizando um movimento adicional de al-Zawahri, afastando-se do foco em mudar a política de sua terra natal. Os Estados Unidos responderam quase imediatamente aos ataques de 11 de setembro. No dia 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram a Operação Liberdade Duradoura para invadir o Afeganistão. Depois que o Talibã se recusou a cooperar na entrega de Bin Laden e seus aliados como al-Zawahri, em um movimento que parecia insensato na época, o Talibã na verdade concedeu cidadania a Bin Laden, al-Zawahri e vários outros terroristas em novembro de 2001, quando estavam prestes a ser derrubados pelos americanos. Ao mesmo tempo, al-Zawahri e Bin Laden foram fotografados juntos, sentados lado a lado enquanto eram entrevistados pelo jornalista paquistanês Hamid Mir. Um fuzil de assalto AK-47 estava apoiado no chão entre os dois homens. Como toda a liderança da Al-Qaeda, quando a Aliança Ocidental assumiu o controle do país, al-Zawahiri e sua família fugiram para as montanhas do Afeganistão. Foi lá que sua primeira esposa e 2 de seus filhos foram mortos em um bombardeio em dezembro de 2001. Mais ou menos na mesma época, Bin Laden e al-Zawahiri quase foram capturados na Batalha de Tora Bora. Na primeira metade de dezembro, no fogo no leste do país, eles escaparam para o sul, em direção ao Paquistão, que se tornaria a principal base de operações da Al-Qaeda pelos próximos 10 anos. Foi por volta da época em que chegaram aqui que o livro autobiográfico de al-Zawahiri, Cavaleiros sob a Bandeira do Profeta, foi publicado. Nele, al-Zawahiri afirmou claramente que a guerra da Al-Qaeda era contra Israel, os Estados Unidos e a Rússia, devido à guerra na Chechênia. Os movimentos de al-Zawahiri, pelo resto de sua vida, tiveram que ser reconstruídos da melhor forma possível. Mas, por razões óbvias, frequentemente não é fácil determinar onde exatamente ele estava e o que ele estava fazendo. Ele e Bin Laden eram 2 dos homens mais procurados do mundo a partir do 11 de setembro e necessariamente eram muito secretos em seus movimentos. Eles operavam em células que diminuíam a possibilidade de serem localizados pela CIA e por outros serviços de inteligência ocidentais. Isso significava contato limitado entre os membros da Al-Qaeda e o uso de intermediários para transmitir as mensagens do grupo ao mundo. Em 2004, al-Zawahri foi oficialmente nomeado como vice de Bin Laden dentro da liderança da Al-Qaeda. Ele ocupava essa posição de forma não oficial há anos, mas a medida em 2004 foi importante para estabelecer uma linha clara de sucessão dentro da organização.
Enquanto isso, nos anos que se seguiram, al-Zawahri tentou administrar elementos da organização apesar das limitações aos seus movimentos. No verão de 2005, ele divulgou um comunicado assumindo a autoria, em nome da Al-Qaeda, dos atentados ao metrô de Londres, que mataram 52 pessoas e feriram centenas. No dia 7 de julho, os atacantes deixaram gravações que elogiavam al-Zawahri e Bin Laden. No entanto, é discutível até que ponto o grupo realmente orquestrou os ataques. A Al-Qaeda estava simplesmente se tornando uma organização ligada a todo o ataque terrorista islâmico que foi realizado nos anos após o 11 de setembro. No outono de 2008, al-Zawahiri quase foi capturado e morto em duas iniciativas separadas no Paquistão. Entende-se que ele foi ferido em uma dessas missões e as forças especiais quase conseguiram capturá-lo. A notoriedade de al-Zawahiri aumentou em 2011 unicamente devido ao sucesso americano em matar o único homem dentro da Al-Qaeda que era mais sênior do que ele. Osama Bin Laden foi o homem mais procurado do mundo por quase 10 anos. Esse já é um dado extraordinário por si só. É difícil imaginar isso, mesmo com os avanços em satélites e rastreamento de telecomunicações. Na década e meia desde então, que Bin Laden conseguiria sobreviver escondido por 9 anos e meio. Ainda assim, foi exatamente isso que ele fez entre setembro de 2001 e o final da primavera de 2011. Em 2010, com base em dados sobre uma casa segura em Abbottabad, perto da fronteira entre o Paquistão e a Índia, que haviam sido coletados já em 2002, os serviços de inteligência dos Estados Unidos focaram em um complexo que depois identificaram como Casa Segura de Bin Laden. Meses de vigilância adicional e coleta de informações no final de 2010 e início de 2011 confirmaram que Bin Laden estava escondido lá. A Operação Lança de Netuno foi autorizada pelo presidente Barack Obama e realizada na noite de 1º para 2 de maio de 2011. Uma combinação de unidades especiais dos Navy SEALs, divisões aerotransportadas e a CIA realizou a missão. Voando do Afeganistão, que ainda estava sob administração dos Estados Unidos e do Reino Unido na época, até Abbottabad, Bin Laden foi morto na operação pouco antes da 1h da manhã. Levado de avião ao Afeganistão para confirmar sua identidade, seus restos foram enterrados no mar para evitar que o túmulo virasse santuário de fundamentalistas islâmicos. Com isso, al-Zawahri se tornou o novo líder da Al-Qaeda. 5 semanas depois, ele divulgou um vídeo no qual prometeu represálias pela morte de Bin Laden. Os métodos de al-Zawahri para comandar a Al-Qaeda eram diferentes dos de Bin Laden. Em um mundo mudado, que estava muito mais vigilante, após o 11 de setembro, ficou mais difícil lançar ataques terroristas em países ocidentais durante o aumento das tropas no Iraque. No último ano e meio da presidência de George W. Bush, ele conseguiu estabilizar aquele país e tornar os ataques mais difíceis lá também. Consequentemente, ele mudou o foco geográfico das atividades do grupo na década de 2010. Em setembro de 2014, por exemplo, ele anunciou a criação de uma divisão da Al-Qaeda focada no subcontinente indiano, incluindo o Paquistão e Bangladesh, em resposta ao aumento do nacionalismo hindu na Índia sob Narendra Modi. Em outros lugares, a Primavera Árabe proporcionou oportunidades para a Al-Qaeda expandir suas operações no Magrebe e no Oriente Médio, que antes eram rigidamente controlados por ditadores como Muammar Gaddafi. Na Líbia, a Força de Escudo da Líbia e o Grupo Islâmico Combatente Líbio surgiram em parte de células da Al-Qaeda no país. Um episódio marcante aconteceu um ano após ele assumir a liderança do grupo. No verão de 2012, uma das esposas de al-Zawahiri, Umayya Hassan, divulgou uma declaração pública elogiando o papel que as mulheres muçulmanas desempenharam na Primavera Árabe, que naquela época já havia desmoronado várias ditaduras em todo o Magrebe e Oriente Médio. Em países como Tunísia, Líbia e Egito, era altamente incomum uma mulher fazer uma declaração pública como membro da Al-Qaeda,
talvez simbolizando o quão significativo era esse desenvolvimento. A queda do antigo inimigo de al-Zawahir no Egito, Hosni Mubarak, foi considerada uma vitória para a Irmandade Muçulmana, que se tornou tão popular, mesmo sendo um grupo proibido no Egito. Após a Guerra dos 6 Dias, quando al-Zawahri começou a se envolver com a política islâmica radical, ela foi brevemente legalizada após a Revolução Egípcia de 2011, embora tenha sido rapidamente proibida novamente em 2013. No final das contas, al-Zawahir teve menos destaque nos anos 2010 como líder da Al-Qaeda, porque o grupo foi simplesmente ofuscado por uma organização terrorista islâmica ainda mais violenta. O Estado Islâmico se desenvolveu de forma semelhante à Al-Qaeda, já que a Al-Qaeda surgiu da combinação de vários grupos islamistas, como o de al-Zawahiri. Tudo isso se uniu como resultado da invasão soviética ao Afeganistão e da guerra que ocorreu lá nos anos 1980. O Estado Islâmico evoluiu a partir da união de vários grupos terroristas islâmicos que se tornaram ativos no Iraque após a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003. Seu líder no início da década de 2010 era Abu Bakr al-Baghdadi. Ele renomeou o grupo para Estado Islâmico no Iraque e no Levante em 2013 e assumiu o controle da Frente al-Nusra, a afiliada síria da Al-Qaeda na Síria. O Estado Islâmico então conseguiu aproveitar o afastamento dos americanos do Iraque e a guerra civil síria para estabelecer um Estado Islâmico de fato que se estendia por grandes partes do norte do Iraque e do nordeste da Síria. Em 2014 e 2015. Enquanto vídeos da brutalidade extrema do regime do Estado Islâmico nessa parte do Oriente Médio surgiam. E à medida que sua ascensão criou uma enorme crise migratória no Mediterrâneo que se espalhou para a União Europeia. A Al-Qaeda foi completamente ofuscada como o principal grupo fundamentalista islâmico do mundo. Isso era um sinal de como o mundo havia mudado. Al-Zawahri, o arquiteto do massacre de Luxor e dos ataques de 11 de setembro, fez várias declarações públicas condenando a violência excessiva e arbitrária cometida pelo Estado Islâmico nos territórios que controlava, particularmente contra outros muçulmanos. A violência gerou ainda mais violência. E o movimento que al-Zawahiri e Bin Laden haviam iniciado lá nos anos 1990, agora havia criado uma corrida para ver qual grupo poderia agir de forma mais brutal do que os outros. Em contraste com o foco diário no Estado Islâmico, nas manchetes internacionais, por volta de 2014 e 2015, al-Zawahir estava estranhamente ausente dos acontecimentos. O Instituto Brookings publicou um artigo em agosto de 2015 questionando onde ele estava e por quê. Ele não havia lançado nenhum vídeo ou qualquer outra declaração pública desde setembro de 2014. 11 meses antes, isso incluiu um silêncio incomum após o assassinato, em junho de 2015, de Nasir al-Wuhaishim, o líder da Al-Qaeda na Península Arábica. O homem que al-Zawahri havia designado como seu sucessor em 2013 e cuja morte ele deveria ter respondido publicamente. De certa forma, isso é uma indicação da metodologia fundamentalmente diferente de al-Zawahri, quando se tratava de comandar a Al-Qaeda. Enquanto seu jeito quieto e reservado foi uma parte fundamental do seu sucesso em levar uma vida dupla como terrorista e médico nas décadas de 1970, 1980 e início dos anos 1990, isso não ajudava muito na liderança de um grupo como a Al-Qaeda. Ele voltou a se tornar surpreendentemente ativo em 2018 e 2019, lançando vários vídeos condenando os Estados Unidos e Estados aliados no Oriente Médio, como a Arábia Saudita. Em setembro de 2021, surgiu um vídeo online em que al-Zawahri falava sobre o 20º aniversário dos ataques de 11 de setembro, mostrando o quanto ele estava ausente como líder do grupo. Sites de notícias internacionais tradicionais, como o Político, questionaram se ele estava realmente vivo e especularam que o vídeo poderia ter sido pré-gravado.
É curioso pensar sobre isso, mas o mundo já havia começado a seguir em frente em relação à ameaça que a Al-Qaeda representava. No início dos anos 2020, o Estado Islâmico já superava a Al-Qaeda como o grupo islamista mais notório do mundo. Então, após os horrores da metade da década de 2010 na Síria e no Iraque, o terrorismo islâmico e o fundamentalismo simplesmente diminuíram como questão a partir de 2018. Vários anos se passaram com poucos grandes ataques terroristas por esses grupos, pelo menos no mundo ocidental. Enquanto a pandemia de Covid-19 e crises políticas em lugares como os Estados Unidos e o leste europeu desviaram a atenção do mundo para outros assuntos, isso foi consequentemente um tanto inesperado. Quando o mundo soube, em 31 de julho de 2022, que Ayman al-Zawahri, o líder da Al-Qaeda, havia sido morto, a CIA já havia descoberto, na primavera de 2022, que al-Zawahri estava de volta ao Afeganistão depois que o Talibã retomou o controle do país em agosto do ano anterior. Quando os Estados Unidos se retiraram do país, ele e sua família estavam morando na capital, Cabul. A vigilância subsequente, utilizando métodos modernos, incluindo observação por satélite, determinou que, embora al-Zawahri nunca saísse de sua casa segura, ele frequentemente sentava na varanda. Portanto, foi elaborado um plano para atacá-lo usando mísseis disparados por drones à distância enquanto ele estivesse na varanda. O presidente Joe Biden autorizou a missão e ela foi executada logo após as 6h15 da manhã do dia 31 de julho. Al-Zawahri foi morto instantaneamente. Ele tinha 71 anos de idade. A Al-Qaeda nunca nomeou oficialmente seu sucessor, embora o líder de fato desde a morte de al-Zawahri seja Mohammed Salah al-Din al-Halim Zaidan, mais conhecido como Saif al-Adal. O assassinato de al-Zawahiri em 2022 pode parecer para muitas pessoas a última vez que a Al-Qaeda realmente esteve nas notícias internacionais. Isso porque eventos em outros lugares começaram a atrair todas as manchetes. Apenas alguns meses antes de ser morto, a Rússia havia expandido sua guerra contra a Ucrânia no final de fevereiro de 2022. De fato, a morte de al-Zawahiri provavelmente atraiu menos atenção da mídia do que teria atraído se o foco do mundo inteiro não estivesse nos acontecimentos no leste europeu naquele momento. Então, pouco mais de um ano depois, o Hamas, o grupo islâmico que controlava a faixa de Gaza, lançou os ataques de 7 de outubro contra Israel, dando início à guerra entre Hamas e Israel e a vários outros conflitos regionais no Oriente Médio. De forma mais palpável, uma breve troca de ataques aéreos entre Israel, Irã e os Estados Unidos em junho de 2025. Com tudo isso acontecendo, seria compreensível pensar que grupos como a Al-Qaeda e os diferentes ramos regionais do Estado Islâmico desapareceram. Esse não é o caso. A Al-Qaeda está significativamente mais fraca hoje do que esteve no passado, em parte por causa da perda de líderes antigos como Bin Laden e al-Zawahiri. Mas a organização não desapareceu. Seu centro de gravidade voltou para a África, especialmente ao redor do chifre da África e do Oeste, indo para um Sudão severamente desestabilizado. Ela também tem células no Iêmen, enquanto o retorno ao poder do Talibã no Afeganistão em 2021 significa que o governo em Cabul voltou a ser amigável com o grupo. Embora não divulgue isso abertamente por medo de represálias, em outros lugares, grupos como o Boko Haram na Nigéria e na região mais ampla do Lago Chad continuam causando sérias dificuldades regionais para os governos. Enquanto há o temor de que se o novo governo na Síria não conseguir manter o controle total sobre o país. Isso poderia abrir uma janela de oportunidade para que células adormecidas do Estado Islâmico ressurgissem ali nos próximos anos. O movimento Jihad Islâmica, do qual al-Zawahri foi uma figura tão proeminente por tantos anos, não desapareceu. Ela está simplesmente esperando para ressurgir de uma forma ou de outra, em breve. Ayman al-Zawahri
veio de uma família respeitada de estudiosos islâmicos e médicos no Cairo, na primeira metade do século XX. Ele foi radicalizado durante sua juventude pela política do Egito e especificamente do Oriente Médio em geral. Ele atingiu a maioridade justamente quando a Guerra dos 6 Dias estava sendo travada e perdida para Israel em 1967, um evento que desacreditou o pan-arabismo de inclinação secular de Nasser como presidente do Egito. No rescaldo da guerra, a adesão a grupos islâmicos como a Irmandade Muçulmana aumentou no Egito. Al-Zawahiri se envolveu em células fundamentalistas islâmicas que foram inspiradas pelo pensamento de Saeib Qutbah, um estudioso islâmico extremamente influente que defendia a favor da jihad. Quando necessário, para promover a causa do Islã no Oriente Médio, ao longo do próximo quarto de século, Al-Zawahiri levou uma vida dupla. Na superfície, ele parecia ser um médico e cirurgião respeitável e reservado, que passou a maior parte dos anos 1970 estudando, treinando e cumprindo suas obrigações de serviço militar no Egito. Mesmo após se mudar para Peshawar, na Ásia Central, perto da fronteira com o Afeganistão, ele poderia ser confundido com um médico modesto, atuando entre os refugiados da cidade. Mas por baixo da superfície, Al-Zawahiri havia se tornado o líder da Jihad Islâmica egípcia e era uma figura de destaque no treinamento dos Mujahideen egípcios para lutar contra os soviéticos no Afeganistão. Jogava um jogo de longo prazo para derrubar o governo egípcio. A partir de 1992, após a derrota final dos comunistas afegãos e o início da guerra civil naquele país, Al-Zawahiri tornou-se mais aberto. Em suas atividades jihadistas, ele orquestrou o ataque à embaixada egípcia em Islamabad em 1995 e o massacre de Luxor em 1997. Depois, ele se aliou mais estreitamente a Bin Laden e foi um dos principais arquitetos dos ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos. A partir daí, ele passou a ser um dos homens mais procurados do mundo e, sucessivamente, tornou-se o vice-líder e depois o líder da Al-Qaeda. O surpreendente foi que, como líder da Al-Qaeda, ele foi ofuscado dentro do mundo do fundamentalismo islâmico pela ascensão do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Em meados da década de 2010, a violência e o terror dentro do movimento jihadista estavam levando ao surgimento de grupos ainda mais violentos. Quando ele finalmente foi morto em um ataque de drone da CIA no verão de 2022, Al-Zawahiri já era, de certa forma, um homem do passado. Não há como negar, porém, que por 6 ou 7 anos, entre 1995 e 2001, Ayman Al-Zawahiri foi um dos homens mais perigosos do mundo. O que você acha de Ayman Al-Zawahiri? Ele era o verdadeiro mentor da Al-Qaeda, ou sempre foi o braço direito de Osama Bin Laden, até Bin Laden ser morto em 2011. Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.